programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Se você está chegando hoje, saiba que eu sou bem pidona e eu gosto de pedir já o seu joinha e o seu compartilhamento para todo mundo, para os teus amigos poderem conversar aqui com a gente. Outra coisa que eu gosto muito de pedir é o seu comentário aqui embaixo para a gente trocando aquela ideia no dia de hoje. E depois também, caso você ainda não seja inscrito do canal da Cidade Ativa Online, é a hora de fazer isso e já ativar o sininho para a gente poder, aliás, para você poder receber todas as notificações da programação da TV, certo? Então vamos começar hoje? A gente vai falar hoje sobre um assunto bem interessante. Dormir é importantíssimo para recarregar as energias, assentar o que foi aprendido durante o dia, reidratar as articulações, colocar a imunidade em dia, organizar as ideias. Isso com certeza você já sabe, né? E outra coisa que você também já sabe é que o número de pessoas com problemas de sono vem crescendo muito nos últimos anos. Hoje a gente conta aí com 66% da população brasileira reclamando que não dorme bem, com problemas de sono. O problema é que isso também aumenta a busca aí por medicamentos para poder dormir. E na tentativa de conseguir acordar com um sono, com o corpo descansado, com a cabeça descansada, com disposição para amanhã, certo? Para dar conta do dia no dia seguinte. Pois bem, em 2021, a Anvisa liberou a comercialização da melatonina como suplemento alimentar e desde então ela vem sendo usada para tratar a insônia. Mas será que ela funciona mesmo? Será que pode ser tomada de qualquer jeito? Hoje a gente vai entender um pouco melhor a melatonina, o seu uso e os efeitos dela no organismo. Bora lá! Vamos começar entendendo o que é a melatonina em primeiro lugar, né? A melatonina, então, ela é um hormônio produzido pela glândula pineal, que é uma estrutura bem pequena que fica bem no centro do cérebro, tá? Quando escurece, essa glândula começa a produzir a melatonina. E quando clareia, ela para de produzir a melatonina. Então, o papel da melatonina é sinalizar para todos os órgãos, para todos os sistemas, que a noite chegou e então preparar o organismo para dormir, para adormecer, né? Ela é a grande responsável por todas as mudanças fisiológicas do nosso corpo para esse período diário de repouso, para esse nosso período de sono. Então, ela é responsável para avisar o corpo que é hora de preparar para o sono, é hora de desacelerar todas as funções metabólicas, é hora de desacelerar os batimentos cardíacos, a circulação, desacelerar a respiração, o trabalho de digestão e todos os outros sistemas como o endócrino e imunológico, certo? Então, a noite é o período para descansar, para relaxar e a melatonina avisa o corpo que isso vai acontecer, certo?
A produção da melatonina, ela é interrompida ao raiar do dia. Então, clareou, para de produzir melatonina. E isso faz o processo inverso, né? Prepara o corpo para despertar e se preparar para as atividades diárias, né? Para trabalhar, para estudar, para fazer as tarefas de casa, enfim. Enquanto a melatonina é produzida normalmente, ela garante aí um sono de qualidade. E ela tem o pico máximo dela, maior conteúdo, maior quantidade de melatonina no corpo em torno das 2 e 3 horas da madrugada, variando aí de pessoa para pessoa, né? E a melatonina, ela é produzida dentro do corpo, e quando essa melatonina é produzida dentro do corpo, a gente chama de melatonina endógena, né? E ela também pode ser produzida fora do corpo em laboratório. Então, essa a gente chama de melatonina exógena, e ela é geralmente produzida em laboratório e vendida como comprimido ou cápsula, que é essa que a Anvisa liberou a venda aí em 2021, que você consegue comprar com muita facilidade, não necessariamente precisando de uma receita, tá? Uma coisa muito importante de entender sobre a melatonina é que tem alguns fatores que podem interferir, né, e até bloquear a produção dela no organismo. A luz, principalmente essa luz que vem do celular, de tablet, da televisão, de tela de computador, que é uma luz azul, né? Ela estimula o nosso organismo a ficar acordado. Então, ela não deixa, por exemplo, a melatonina ser produzida. Outra coisa que pode interferir ou até bloquear a produção da melatonina no organismo é o uso de determinadas medicações, de determinados remédios, e a idade, né? Com a produção da melatonina, ela vai caindo conforme a idade, e é por isso que a gente vê aí tanto os idosos que dormem pouco ou têm um sono muito picotado, né? Não tem sono. Então, é por conta disso, porque o corpo ele começa naturalmente a produzir menos. Para você ter uma ideia de onde sai toda essa conversa, toda essa percepção de claro e escuro, acompanha comigo na imagem para a gente conhecer a glândula pineal. Bom, a glândula pineal, ela é bem pequenininha, tá? Ela tá bem ali no meio do cérebro. Ela tem centímetros de tamanho, viu, gente? Essa primeira imagem que a gente está vendo aí é uma imagem do cérebro cortado de ladinho. E você vê o tamanho dela ali bem pequenininha. O que ela faz? Através da percepção dos nervos ópticos, através dos olhos, ela percebe que escureceu. Escureceu, ela começa a produzir a melatonina. A melatonina caindo na corrente sanguínea, ela vai para todas as outras células do corpo, certo? E aí acontece todo esse processo que a gente já conversou aí, de acalmar, de tranquilizar, de baixar o ritmo para o corpo poder se restabelecer. E aí, quando clareia, quando o sol raia, a melatonina ela para de ser produzida. Então, a glândula pineal também percebe, através do nervo óptico, que o sol raiou e para de produzir a melatonina, e dali um tempo a gente acorda. Certo? Entendeu de onde começa toda essa conversa? Dos olhos para a glândula pineal, da glândula pineal libera a melatonina, e aí a gente acorda quando está clarinho. Muito bem. Entendendo isso, vamos entender para quem é que a melatonina é indicada. Quem é que pode tomar a melatonina, né? Bom, tiveram aí alguns estudos que apontaram que a melatonina ela pode melhorar o sono em determinados casos, tá? Mas o uso dela deve ser feito apenas com recomendação de especialista. Não é para sair tomando melatonina à torta e à direita, tá? A menos que isso seja preciso.
Além do que, a gente também tem uma questão importante de dosagem, do que mais vai colocar junto com essa melatonina, qual é o horário que deve se tomar essa melatonina, e tudo deve ser pensado direitinho, sabe? Rigorosamente atendido. Entendendo isso, a gente tem a indicação da melatonina para 3 grupos específicos. O primeiro grupo, crianças e jovens de até 21 anos de idade que estejam no espectro autista ou tenham o TDAH e problemas com sono, tá? Então, essas crianças é um grupo em que a melatonina pode ajudar nessa qualidade do sono. Outro grupo, adultos que vão viajar para outros países com vários fusos horários de distância para reajustar o relógio biológico, né? Então, ele ajuda a lidar melhor, ele ajuda o organismo a se adaptar melhor com o horário do país de destino, diminuindo o cansaço e facilitando muito essa adaptação no jet lag. Então, se você vai, por exemplo, para o Japão, se você vai para países do hemisfério norte, que tem o fuso horário muito diferente, né? Então, isso gera para o corpo uma certa bagunça. Então, ele leva um tempo para se acostumar com esse horário em que ele está. E aí, chegando lá, para que você consiga organizar o seu relógio biológico, né, o seu ciclo circadiano, aí é interessante que você use a melatonina para diminuir um pouco desse cansaço e ajudar o corpo a se restabelecer no tempo e no espaço ali depois da viagem. E o terceiro grupo, que também é um grupo bastante restrito, de trabalhadores noturnos que literalmente precisam trocar a noite pelo dia. Então, você tem aí seguranças, profissionais da área da saúde, policiais, porteiros, pessoas que precisam literalmente trabalhar no turno da noite. Então, elas precisam ter um sono de qualidade durante o dia. E nesses casos, sim, a melatonina pode ajudar. É sempre? Não, né? São nesses casos. Antes da gente entender como é que funciona isso aí com a insônia, a gente tem a Emanuela Bittencourt conversando com a gente. Meu pai faz dias que não dorme direito. O que devo fazer? Não quero dar medicamentos para ele. Emanuela, continua com a gente. Eu vou dar umas dicas do que é interessante fazer. Mas a gente precisa entender também por que o sono não está acontecendo. Ele está estressado? Ele está com algum problema que ele não está conseguindo resolver? Ele está conseguindo comer direitinho? O intestino dele está funcionando direitinho? Ele está muito tempo ligado no celular? Ele fica vendo vídeos até altas horas ou até, sei lá, na hora que tá na cama e está com o celular na cara ligado? Precisa ver como é que está fazendo a rotina de sono para ele, certo? Mas continua com a gente que eu tenho umas dicas bem interessantes que podem ajudar bastante você com o teu pai, tá? O Roberto Aparecido Ferreira diz, o melhor da saúde natural só na TV online. Parabéns, Luana, isso é verdade. A gente trabalha com muito amor, Roberto, para poder levar o melhor de informação sobre saúde para todo mundo que acompanha a Cidade Ativa Online. Muito bem. Então, assim, a gente viu que tem um grupo muito restrito, mas a gente já entendeu que a melatonina está sendo vendida à torta direita para tratar a insônia. Funciona para todo mundo que tem insônia? Bom, as propagandas e até os rótulos dizem que funciona, né? A melatonina pode ajudar a iniciar o sono, mas ela não é uma substância aprovada e indicada para insônia. Isso porque existem aí alguns parâmetros de qualidade de sono que envolvem, por exemplo, a duração total desse sono, quanto tempo você leva dormindo, se você consegue descansar ou não durante esse período de sono,
O tempo que você leva para dormir, se você leva 10 minutos, 20 minutos, 2 horas, né? O número de vezes que o sono foi interrompido, quantas vezes você acordou durante a noite, e aí quanto tempo você levou para pegar no sono de novo. E a intensidade desse sono, ele é leve, ele é pesado, ele é tranquilo, ele é um sono satisfatório? Não é. Então, existem esses parâmetros que vão dizer se você tem insônia ou não, quais são os níveis, qual é determinado tipo de problema que você tem, que você enfrenta. Entendendo isso, a gente precisa pensar que para dizer que a melatonina funciona com a insônia, ela precisaria atuar em todos esses parâmetros que não estão bons, né? Que falham ali e que não deixam um sono de qualidade. E depois, então, que a Anvisa liberou a venda da melatonina, outros estudos foram realizados em cada um desses parâmetros. Então, eles pegaram cada um desses parâmetros e colocaram ali pessoas que estavam ingerindo a melatonina, pessoas que não estavam, e por um tempo determinado. E eles descobriram, então, que a melatonina diminuiu 22 minutos o tempo que se leva para dormir e aumentou 27 minutos do tempo de sono, ou seja, do tempo que você leva para acordar. Mas isso em crianças e adolescentes com insônia, tá? Então, em adultos, não houve diferença alguma o uso da melatonina para dormir, certo? Em outras palavras, a melatonina é apenas um componente do relógio biológico e a sua função é só, única e exclusivamente, sinalizar que a noite chegou. É avisar para o corpo que escureceu e que está na hora de baixar a bola, de tranquilizar. Então, se a pessoa não tiver em nenhum daqueles 3 grupos, ela não funciona e, pior, ainda pode prejudicar o organismo. Muito bem, então é o seguinte, antes da gente continuar aqui, e você vai assentando essa informação de que cuidar do sono é um pouquinho mais complexo do que tomar uma cápsula milagrosa. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção, na Avenida Elíasias Beck, número 1240, em Budas Artes Centro. Aqui na Casa Elegância Imóveis, o melhor custo-benefício. Vem!
Muito bem, gente. Vocês ouviram aqui que a melatonina é um suplemento alimentar e ela é um hormônio. Será que ela é um suplemento alimentar? A Anvisa diz que sim, afinal de contas ela liberou, só que ela liberou com algumas restrições, ela liberou com algumas indicações. Então, a liberação da comercialização da melatonina tem a indicação de uma dose diária de 0,21 miligramas. Não chega a 1 miligrama, tá? É 0,21. E para pessoas maiores de 19 anos e que não ultrapasse o período de uso de 3 meses, tá? Então, não adianta você tomar achando que você vai regular o seu sono, vai curar a sua insônia para sempre tomando melatonina todos os dias o resto da vida. Não. Inclusive, a indicação dentro da visão de suplemento alimentar que a Anvisa tem é essa quantidade, de 0,21 gramas para maiores de 19 anos e que não ultrapasse o período de 3 meses de uso. Essa quantidade de 0,21 miligramas é muito próxima à quantidade que a gente libera no organismo diariamente na hora de dormir, quando escurece, tá? E aí, se você fizer uma busca rápida na internet, você vai encontrar valores que vão de R$13 até R$200 e o mais absurdo de tudo, em doses de até 20 miligramas. E você vai encontrar isso em cápsulas, xarope, bala, gotas, até em chocolate você consegue encontrar. Pois é. Vamos entender uma coisa aqui importante. A definição de suplemento alimentar entra no gênero de aminoácidos, proteínas, vitaminas, sais minerais, como, por exemplo, os complexos vitamínicos, o whey protein, colágeno, tá? Isso são coisas que a gente vai conseguindo com a nossa alimentação, certo? A gente encontra proteína, vitamina, sal mineral em comida, tá? A gente encontra isso em carne, a gente encontra no arroz, no feijão, na salada, nas frutas. Por isso se chama suplemento alimentar. É aquilo que o nosso corpo não produz. Apesar da melatonina ter sido aprovada pela Anvisa como um suplemento alimentar, na verdade, na prática, ela é um neurohormônio, ela é um hormônio, certo? Então, no organismo humano, seja ela produzida endogenamente, a gente produzindo, ou seja, ingerindo ela, que foi produzida em laboratório, ela vai funcionar como um hormônio com funções complexas e que devem ser rigorosamente controladas. Ela é um hormônio e não é comum um hormônio ser considerado um suplemento alimentar. Então, temos um problema aí em relação à melatonina, porque, na verdade, ela é um hormônio. Ela está mais para o grupo dos anticoncepcionais do que para os grupos de comida, entende? Então, assim, ela vai atuar de uma maneira que é bastante complexa, muito diferente de proteínas, vitaminas e sais minerais no nosso organismo. Agora eu quero que você acompanhe comigo aí, só para te mostrar, rapidão, como você vai encontrar essa melatonina aí. Então, você tem a dose segura liberada pela Anvisa de 0,21 miligramas. E só aqui, isso foi um print que eu tirei e cortei para trazer para vocês. 3, 5, 10 e 20 miligramas. É 0,21 miligramas e você consegue comprar com facilidade 20 miligramas. Gente, isso é um perigo, tá? É um perigo. Então, prestem atenção se realmente vale a pena tomar a melatonina comercial, tomar a melatonina exógena, certo?
Bom, entendemos que tem essa discrepância, entendemos como a melatonina funciona, seja ela produzida pela gente, seja ela ingerida. E vimos também que a gente tem ali os 3 grupos que são mais indicados. Vamos entender então quais são os riscos de tomar essa melatonina sem prescrição e em excesso, como ela tem sido vendida por aí. A melatonina em excesso, ela pode quebrar a ciclicidade que existe nas 24 horas do dia, ou seja, ela pode atrapalhar o nosso ciclo circadiano e deixar o nosso organismo meio louco, sem saber o que fazer e qual horário funcionar, porque tudo tem um horário certinho para funcionar. Então, quando você tem uma rotina direitinho, né, você tem um horário para acordar, você tem um horário para chegar no trabalho, o seu intestino ele vai funcionar sempre no mesmo horário, você vai ter os horários certinhos para comer, o teu corpo vai se habituar com isso e ele vai reagir dessa forma. Então, isso entra no teu ciclo circadiano, ele aprendeu a funcionar daquele jeito. Se você toma melatonina, você pode bagunçar tudo isso e pode também atrapalhar a recuperação biológica do organismo que acontece durante o sono. E aí a gente acaba ficando mais suscetível a doenças e outros demais desequilíbrios, tá? Então, se eu tomar uma dose suprafisiológica, que é mais do que aquele 0,21 miligramas, tá? É muito elevado. Essa dose pode prejudicar a queda natural da melatonina que ocorre pela manhã. Então, eu posso perder a hora e eu posso ficar muito sonolenta durante o dia, tá? Então, em altas doses e tomada sem a orientação, ela pode causar efeitos como a sonolência durante o dia inteiro, tontura, dor de cabeça, náusea, ânsia de vômito, irritabilidade, ansiedade, pode piorar quadros de depressão também, tá? E também pode provocar aí pesadelos, fadiga, falta de concentração. Então, teu rendimento diário também tende a cair. Agora, a intensidade desses efeitos colaterais vai depender bastante da quantidade de melatonina ingerida. Ou seja, quanto mais alta for a dose, maior é o risco de surgir alguns dos efeitos colaterais, tá? Em crianças, a ingestão de melatonina também pode causar crises convulsivas e também, por isso, o uso deve ser sempre bem acompanhado com orientação do pediatra. Então, não é a mesma coisa que um alimento causa, né? É bem sério. Para reforçar, quem não deve usar a melatonina? Crianças, adolescentes, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, por pessoas que sejam alérgicas aos componentes que vêm junto com a melatonina ou qualquer outro componente da fórmula, tá? De jeito nenhum deve ser administrado melatonina, especialmente sem orientação. E vamos intensificar aqui. Causa sonolência durante o dia, por isso deve-se ter precaução e evitar atividades como dirigir, utilizar máquinas pesadas, atividades perigosas em geral. Tudo aquilo que você vai precisar de muita atenção. Pessoas que são dessas profissões não devem tomar melatonina exógena, certo? Agora, respondendo a Emanuela, como então eu cuido desse sono, como então eu estimulo a melatonina no meu próprio organismo? É um recurso que você já tem, certo? Algumas coisas podem ser feitas. Então, se expor à luz do dia, especialmente à luz solar. Acordou? Abre a janela, bota a cara para fora e mostra para o seu corpo que essa é a hora de acordar, que essa é a hora de despertar, que o sol já está lá fora, que já está tudo claro. Então, a melatonina pode parar de ser produzida para então que outros hormônios que mantenham a gente desperto sejam produzidos e a gente consiga dar conta do dia, certo?
Diminuir a intensidade da luz à noite. Se puder dormir no escuro, melhor ainda, para poder ajudar na produção da melatonina. Evitar computador, celular, tablet, 2 horas antes de dormir, pelo menos. Para você ter um tempo hábil para o seu corpo entender que você já pode relaxar, que você já pode desacelerar e que está escuro. Então, ficar numa meia luz, de repente ouvir uma música com uma luz baixinha, ajuda muito o corpo a começar a relaxar e aumentar os níveis de melatonina, tá? Outra coisa muito importante é ter um horário regular para dormir e acordar. Então, você se deita todo dia às 11 da noite e levanta todo dia às 7, 8 horas da manhã, 6 horas da manhã. É importante que você tenha esses horários bem reguladinhos. Todos os dias, nos mesmos horários, você dorme e você acorda. Isso ajuda o seu corpo a se manter ali no ciclo circadiano, funcionando direitinho, respondendo bem para as suas necessidades do dia a dia. Ter uma rotina do sono, ter uma rotina para dormir. Então, por exemplo, fazer a última refeição do dia 2 horas antes de deitar, para não ter o estômago pesado e não atrapalhar, né? Lembra que todos os sistemas vão diminuindo. Então, se você ainda tem comida no estômago para ser digerida, ele vai precisar ter energia ali e fluxo de sangue para digerir toda aquela comida. Só que a hora é hora de dormir. Então, se você conseguir fazer a sua última refeição, o jantar, 2 horas antes, melhor. Então, toma um banho, ouve uma música, leia alguma coisa, mantenha o celular desligado, sem luz. E o ambiente que você for dormir precisa estar numa temperatura legal. Então, se estiver frio, você tem que estar quentinho. Se tiver calor, você tem que estar um pouco mais fresquinho. Sons também, você precisa entender como funciona para você. Quanto mais silêncio, quanto mais quietinho for, melhor o seu corpo vai responder para te dar um sono de qualidade. Para você saber um pouco mais sobre isso, a gente já conversou num programa aqui no Saúde Ativa. Procura na playlist no YouTube que você vai encontrar, onde a gente fala sobre um sono de qualidade, problemas do sono e o que mais você pode fazer, certo? Bom, gente, como tudo na natureza, não há uma pílula mágica que resolva os problemas, que emagreça, que acabe com a sua hipertensão da noite para o dia, que acabe com diabetes da noite para o dia, com vários tipos de dor e nenhuma que resolva o problema do sono sem qualidade, né? Não é a melatonina que vai fazer você ter aquele sono perfeito para sempre, não. Cuidar da gente é sempre um processo, porque a gente é um todo funcionando ao mesmo tempo. Então, cuidar da qualidade do sono também exige mudanças no entendimento disso, né? No comportamento e nos cuidados com a nossa própria saúde. E além de toda essa informação específica aqui sobre a melatonina, vale a gente pensar também na importância da gente não se iludir diante de promessas milagrosas em comprimidos, né? Tem toda uma indústria farmacêutica que busca vender a qualquer custo, né? Laboratórios estão por aí, à torta direita, liberando medicamentos e a maneira que isso é ofertado dá a entender que é tudo para todo mundo, né? Então, se a gente não ficar com as antenas ligadas, a gente corre um risco muito grande de se machucar, de prejudicar a própria saúde e muitas vezes piorar aquilo que a gente está querendo tratar, sabe? Então, existem medicamentos indicados para tratar insônia, por exemplo, que tem como efeito colateral a própria insônia. Então, você vai tomar um remédio que vai fazer com que você durma e o efeito colateral dele é exatamente o inverso, é a própria insônia. Isso você consegue descobrir na bula, tá? Lendo bulas, você consegue descobrir isso.
eu acho que vale muito a pena a gente ficar com as anteninhas ligadas e sempre buscando a informação do que é melhor para a gente fazer. Sabe por quê? O seu corpo ele é inteligente, tá? Ele reage muito bem ao que é mais natural. Pode até levar um tempinho a mais para funcionar, aparentemente, mas ele vai funcionar e vai funcionar num todo, tá? Então, faz o seguinte, se você está com dificuldade para dormir, se você está com dificuldade para manter o teu sono, experimenta aí respirar fundo 5 vezes, ficar em silêncio e no escuro diariamente, 30 minutos antes de você dormir, por 30 dias consecutivos, e aí você vê se a qualidade do teu sono vai melhorar ou não vai melhorar, tá? É uma opção simples, que está ao seu alcance, é fácil de fazer, não vai mexer no seu bolso, né? E você faz, você experimenta 30 diazinhos e depois você me conta aqui como foi, certo? Agora, se você quiser ter aí um tempo para descansar entre um traslado aí do aeroporto para o hotel, ou saindo do trabalho, precisar ir para uma festa e você quer ir de boa, sem se estressar com o trânsito, eu aconselho você a conhecer o trabalho desse nosso parceiro aqui da Cidade Ativa Online. Dá uma olhada aí. Táxi Executivo. Conforto, segurança, pontualidade e confiança. Com veículo moderno, confortável, motorista experiente, treinado e qualificado, com boa comunicação e discrição. Transfer executivo realizado com discrição e transparência. Serviço personalizado e exclusivo, desde o embarque até o seu destino final. Solicite um orçamento e sinta o diferencial de ser exclusivo. Serviços de qualidade e profissionalismo garantidos. Para Grande São Paulo e interior. Telefone 11 96185 6046. Viu? Táxi executivo para você chegar com tranquilidade ao seu destino, né? E eu espero que você tenha aí assimilado as informações de hoje e fique um pouco mais atenta a tudo aquilo que chegue até vocês. Vou pedir de novo para você se inscrever no canal da Cidade Ativa Online. Tem uma programação completa todos os dias para você aqui, tem para todos os gostos. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Convida, curte e compartilha e convida as pessoas para conhecer mais também da TV e do Saúde Ativa. Eu quero já deixar aqui o meu agradecimento pela tua companhia, pela tua participação. E vou te deixar na companhia agora do vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, que é um lugar de amor, é um trabalho excelente, maravilhoso. Se você está precisando de ajuda aí com a tua saúde, também é um lugar onde você vai encontrar conforto para o teu corpo e para o teu espírito. Então, se você não conhece, aproveite e conheça. Um beijo para você, se cuida e até a próxima. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar.
A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso não. Se é pra falar de amor. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.